Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono nesse canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula sobre a Lei Orgânica do município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo, certo? Então, vamos lá iniciar a nossa primeira aula sobre a Lei Orgânica do município de Lucas do Rio Verde. Então, temos aqui em primeiro lugar, o preâmbulo, né, que é um texto inicial, um texto introdutório, e nós iremos passar esse texto aqui porque ele não tem tanta relevância, né, para as questões de concurso, tá certo? Então, aqui apenas introduz, né, a própria lei orgânica em si. Então, o povo luverdense, através de seus representantes na Câmara Municipal, tendo por diretrizes os princípios da Constituição da República, da Constituição do Estado de Mato Grosso, visando assegurar a igualdade, a liberdade, o bem-estar, a justiça e o desenvolvimento de nossa gente, né? Invocando a proteção de Deus, promulga a Lei Orgânica do município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, e aí ele diz, né, Lei Orgânica do município de Lucas do Rio Verde, MT. Então, não tem relevância esse texto para a aplicação da prova do concurso, tá certo? Então, a gente vai apenas passar aqui para o que realmente nos interessa, que é o título 1, né? A partir do título 1, que trata da organização do município. E o capítulo 1, que são as disposições preliminares. Então, o artigo 1º desta lei orgânica diz que o município de Lucas do Rio Verde, integrado de forma indissolúvel, né, ao Estado de Mato Grosso e à República Federativa do Brasil, proclama e assegura o Estado democrático, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, tendo por princípios e objetivos. Então, este artigo 1º, ele vai tratar basicamente dos objetivos, dos princípios, né, fundamentais que são trazidos pela lei orgânica e que são basicamente uma mera repetição daqueles princípios que estão na Constituição Federal. Então, se você já estuda a legislação, você vai identificar aí vários princípios que é uma mera repetição daqueles que você já viu lá na Constituição Federal. Se você ainda não estudou, né, essa lei ou nunca estudou legislação, nem a Constituição Federal, então você pode estar verificando agora quais são esses objetivos e princípios, tá certo? Já o caput, né, que é o enunciado do artigo 1º, ele traz aí também os fundamentos, né, da República Federativa do Brasil, que também estão inseridos na Constituição Federal, né? Geralmente no artigo 1º, incisos 1 a 5, né, do artigo 1º da Constituição Federal e também o artigo 2º, ok? Então, em primeiro lugar, vamos ver que o artigo 1º desta lei, né, da lei orgânica, está dizendo que o município, né, ele é integrado de forma indissolúvel ao estado do Mato Grosso. Então, vamos tentar entender aqui, porque o objetivo da nossa aula não é somente ler a lei, nem enrolar você, mas é realmente explicar alguns conceitos que são jurídicos, são de legislação e que você não entende, certo? Então, esse é o objetivo da aula e também mostrar, de certa forma, como tais conceitos
eles podem ser cobrados em questões, certo? Então, temos aqui que vai ser o município, ele é forma indissolúvel ao estado do Mato Grosso. O que significa isso? Significa que indissolúvel aí é que ele não pode se dividir ou se desligar, certo? Do estado de Mato Grosso. Ele não tem esse poder, né, ou essa prerrogativa de livre e espontânea vontade se desligar do estado do Mato Grosso, tá certo? Porque a forma de estado, né, que é federação, que é o estado formado por vários outros entes da federação, que são os estados membros, a gente chama, né, a gente não, né, a doutrina de direito constitucional entende que a forma de Estado e de governo são consideradas cláusulas pétreas, certo? Cláusulas, eu vou colocar aqui, cláusulas pétreas. Esse nome bem rebuscado, né? Bem difícil aqui, mas que é importante nós decorarmos. São cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São aqueles direitos, aquelas disposições dentro da Constituição Federal que não podem ser modificadas ou abolidas, tá certo? Não podem ser tiradas da Constituição. Então, não pode ser objeto de emenda à Constituição, ok? Então, da mesma forma, os municípios, eles não podem se dissolver. Digamos que o município de Lucas do Rio Verde deseje, né, as pessoas, né, ou sei lá, o governo municipal deseje se desligar do estado e formar um outro estado na federação, ou formar um país que esteja fora, digamos assim, da Federação Brasileira, né? Então, isso é vedado pela Constituição federal, ok? Então, quando ele diz que é indissolúvel ao Estado, significa que ele não pode se desmembrar, não pode sair, se desligar do Estado do Mato Grosso, ok? Ainda temos que ele também é indissolúvel à República Federativa do Brasil, né? Nem pode se desligar, é o que eu já falei, né? Do Estado, nem também do país. Muito bem. Em segundo plano, ele traz aqui a questão que o município ele assegura o Estado democrático, né? Estado democrático. O que é um Estado democrático? É um Estado onde existe pelo menos em tese, a democracia, onde deve prevalecer a democracia. E a democracia, ela é, na maioria das vezes, exercida por meio da vontade do povo, por meio do poder do povo. Então a gente vai ver que um dos princípios, que é da soberania popular, está lá na Constituição Federal, ela vai se refletir, né, também na lei orgânica municipal, no âmbito municipal, que todo o poder emana do povo, né? Estado democrático também significa que é respeito às instituições, né, democráticas, ao poder legislativo, ao poder judiciário, né, ao poder executivo e ao sistema de freios e contrapesos, onde um poder controla outro. Então, tudo isso diz respeito a um Estado democrático. Cidadania é um princípio onde os cidadãos eles vão expressar sua vontade, né, por meio dos seus votos, por meio dos seus representantes, né, que são eleitos pelos votos dos cidadãos, certo? Então, cidadania, na maioria das vezes, né, significa que a pessoa ela tem o direito de votar, de eleger quem ele achar melhor e também de ser votado, ok? Votar e ser votado. Então, isso diz respeito ao princípio da cidadania. A dignidade da pessoa humana, né? Está lá na Constituição Federal também. É um princípio que significa que todo cidadão, todo ser humano, ele deve ter o mínimo possível de dignidade. Esse princípio
o mínimo possível de direitos que deem, né, que proporcionem, né, a sua dignidade. Então, esse princípio ele é bastante amplo, né? Se a gente fosse destrinchar aqui, iríamos trazer muitos exemplos que podem dar essa ideia de dignidade da pessoa humana, tá certo? Então, uma prova disso é o artigo 6º, por exemplo, da Constituição Federal. Eu estou tirando da Constituição porque é um princípio que se inicia na Constituição. Então, por isso que eu estou dando o exemplo da Constituição Federal, mas que também pode ser encontrado nesta lei orgânica, tá certo? A gente vai ver mais na frente alguns. Mas voltando, dignidade da pessoa humana na Constituição Federal, temos o artigo 6º, né? Por exemplo, que tratam dos direitos sociais, dentre eles a questão do salário mínimo, né? Da assistência, né, social, também da questão das gratuidades, né, que são os direitos aqui, as coisas que são gratuitas, né, assistência jurídica gratuita, por exemplo, o salário mínimo, que é o mínimo existencial possível que deve ser dado, né, ou estipulado pelo poder público, pelo governo federal, para aqueles que trabalham, certo, em carteira fechada ou para todas as empresas que pagam seus trabalhadores, eles devem observar o mínimo possível, que é o salário mínimo, e nunca abaixo disso, tá certo? Então, existem vários exemplos de dignidade da pessoa humana, ok? Como alguém que tem uma dívida, por exemplo, né? Se ele for processado, se ele entrar na justiça e se o credor, no caso, entrar na justiça e tentar penhorar os seus bens, né? No caso de uma pessoa que não tem bens, mas tem uma única casa, por exemplo, né? Aquela única casa que serve para moradia, ela não poderá ser penhorada porque em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e também ao direito da moradia, né? A pessoa não pode dar a sua casa ou vender a sua única casa que tem para pagar uma dívida. Então, isso diz respeito à dignidade da pessoa humana. A questão também da própria penhora, né, do salário mínimo, também do desconto do salário mínimo, que não pode ser, não pode haver interferência de terceiros no salário mínimo, descontos, a não ser que a pessoa consinta, né? Mas não, em regra não se deve descontar quando alguém está devendo. Por quê? Por conta do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, isso são poucos exemplos que nós trazemos aqui, mas existem vários outros, né? Que também não vieram agora à minha mente, mas existem vários outros que diz respeito a esse princípio, ok? Seguindo, temos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, certo? O que é que esse princípio quer dizer? Quer dizer que todas as pessoas elas têm direito, né, a trabalhar, certo? E a desfrutar do resultado do seu trabalho e também de ter dignidade por meio do trabalho, certo? Condições dignas de trabalho, condições apropriadas de trabalho, certo? Também aquele trabalho ele deve proporcionar, né, um benefício ao trabalhador e não prejuízo ao trabalhador. Então, por isso que tem vários direitos trabalhistas inseridos já no artigo 7º da Constituição Federal. Veja que eu falei do 6º, agora o 7º, que trata dos direitos trabalhistas, dentre eles 13º, seguro, né, FGTS, seguro-desemprego, FGTS, férias, certo? 1/3 de férias anuais. Então, isso são exemplos de valores sociais do trabalho. E livre iniciativa de respeito ao fato do empreendedorismo, né? Que qualquer cidadão ele pode colocar uma barraquinha, uma vendinha, um negócio em que ele vai, a partir dali, começar a granjear, digamos assim, riqueza por meio do seu trabalho, da sua iniciativa, certo? Não é proibido, né? Não tem
pelo menos em regra, não existe uma lei que vede, né, de qualquer pessoa ser um empreendedor e começar a vender, a fabricar lanche, né, e começar, por exemplo, a vender, né, para várias pessoas e dali ele montar um comércio futuramente. Então, isso é o que diz respeito a esse princípio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por último, o pluralismo político, né? Pluralismo político não significa necessariamente a existência de partido político apenas, né? Nem a questão da política, mas diz respeito a possibilidade de existência no mesmo ambiente ou no mesmo país de várias ideias, né, diferentes no âmbito político, tá certo? Ao debate de ideias e a mescla, né, a mistura de ideias diferentes no mesmo sistema, tá certo? No mesmo país. Então, esses são os princípios, né, da República e que agora nós vamos ver os objetivos que são trazidos aqui a partir dos incisos. Então, eu vou tirar aqui e vamos observar aqui. O inciso primeiro, ele vai trazer aqui respeito à Constituição da República Federativa do Brasil, à Constituição do Estado de Mato Grosso, a esta lei e a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais por ela estabelecidos, tá certo? Então, direitos e garantias fundamentais, uma boa parte desses direitos, né, fundamentais são aqueles que estão estabelecidos lá no artigo 5º da Constituição Federal, mas que não significa que são somente aqueles, certo? É bom frisar isso aqui. Os direitos e garantias fundamentais, eles estão por toda a Constituição Federal, né? Mas existe um grupo mais específico que está, é claro, no artigo 5º. Segundo, defesa dos direitos humanos, certo? Então, deve-se observar a defesa dos direitos humanos. Terceiro, defesa da igualdade e o consequente combate a qualquer forma de discriminação, certo? Quarto, a garantia da aplicação da justiça, né? Então deve ser observado, e com base nesses objetivos aqui, o município deve observar esses objetivos, né? Respeito à Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica, defesa dos direitos humanos, defesa da igualdade. Não tenho tanto que comentar, tá certo? Garantia da aplicação da justiça, a busca permanente do desenvolvimento e da justiça social. Isso aqui é uma coisa um conceito bem abstrato, né? Que tem na Constituição, tem várias leis esses conceitos, certo? O que é desenvolvimento, o que é justiça social, uma coisa bem abstrato, subjetivo, mas está aqui, né? E o município ele vai buscar de forma concreta como atingir esse objetivo aqui, que é o desenvolvimento e justiça social. O inciso 5º, inciso 6º, temos a prestação eficiente dos serviços públicos, garantida a modicidade das tarifas. Aqui eu vou explicar porque tem uma expressãozinha que não é de tanto conhecimento da maioria. Eficiência dos serviços públicos, a gente remete, mais uma vez, à Constituição Federal, no seu artigo 37, certo? Que trata dos princípios da organização, na verdade, aquele capítulo ali, aquela seção da organização da administração pública na Constituição Federal. Começa a partir do artigo 37 e, salvo engano, vai até o artigo 44 da Constituição Federal. O caput do artigo 37, o caput que eu falo, é o enunciado principal, o texto principal do artigo, antes de iniciar os incisos. Então, junto ao número, todo o texto ali é chamado de caput. C-A-P-U-T, tá certo? Caput. Só colocar aqui porque, para algumas pessoas,
né? Isso aqui é novidade. Para outros que já estudam, não precisa. Então, CAPT. A gente não pronuncia às vezes com o som do U, então fica CAPT, né? Muito bem, no caput do artigo 37, vou colocar aqui 37 da Constituição Federal, que é CF, Constituição Federal, temos os princípios expressos ou explícitos da administração pública. Vamos ter ali, que é uma sigla chamada LIMP, né? Legalidade, I, impessoalidade, M, moralidade, P, publicidade, e o último que vem aí é eficiência, certo? Então, tanto na Constituição Federal quanto nesta lei orgânica deve ser observado a prestação de serviços de forma eficiente, que vem do princípio da eficiência. O que é o princípio da eficiência? Quando o administrador, o servidor público, funcionário público, ele pratica determinado serviço dentro da administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal, com o menos gasto de tempo possível e o menor prejuízo possível, tá certo? Então isso é um serviço considerado por alguns doutrinadores, né, no âmbito do direito administrativo, como princípio da eficiência. Então eu vou fazer determinado serviço dentro da administração pública, eu vou realizar aquele serviço, vou tentar fazer o menos e que demore o menor tempo possível. Então vai ser um serviço, a ideia do serviço é que ele seja célere, que ele seja rápido, né, para ser eficiente, porque se ele demorar, ele não pode ser considerado eficiente, e com menos prejuízo possível para a administração pública, com menos gasto de dinheiro, de materiais, etc. Então, isso é entendido como uma prestação de serviço eficiente, que seja o menos demorado e com pouco prejuízo, certo? Agora, o que significa garantia de modicidade, certo? Eu estou aqui, para as pessoas se situarem, eu estou aqui, modicidade das tarifas. Quando há uma prestação de serviço público, alguns serviços eles são feitos ou oferecidos de forma gratuita, mas a administração pública ela pode, se ela desejar, cobrar alguns serviços, que nesse caso é o serviço tarifado, né? Que o usuário, né? Ele paga uma tarifa, que é uma taxinha, um valorzinho para utilizar aquele serviço. O exemplo disso é passagem de ônibus, né? Que é feito em parceria com o poder público e com o poder privado, né? Com as concessionárias que ali cedem os seus ônibus, e o poder público entra com várias coisas, né? Dentre elas o pagamento de uma taxa. Então, o usuário paga a taxa, né, para utilizar aquele serviço público. Essa taxa, ela deve obedecer ao princípio da modicidade, certo? O que é modicidade? Modicidade vem de módica, ou de módico, né? Módico significa que é um valor, a taxa vai ter um valor que dê tanto para quem tem menos condições de pagar, quanto para quem tem mais condições. É um valor médio, para que se mantenha um equilíbrio do pagamento daquele serviço, tá certo? Então isso é modicidade de tarifa, ok? Muito bem, continuando aqui, nós vamos ter o inciso número 7, né? Que é o respeito incondicional à moralidade e à improbidade administrativa. Mais uma vez, voltamos ao artigo 37 da Constituição Federal, que traz os princípios explícitos, né, ou expressos da administração pública. Vimos que temos legalidade, impessoalidade, moralidade, tá certo? Moralidade significa, de forma mais clara, né, honestidade, tá certo?
probidade, boa fé, né? Não fazer as coisas com má intenção, com malícia, com desonestidade, ok? Então, respeito à moralidade e à probidade administrativa. Então, é aquele servidor que ele vai se preocupar em não praticar atos de improbidade administrativa que são previstos na Lei de Improbidade, tá certo? Lei 8.429. Então, ele vai se preocupar em não praticar esses atos de improbidade administrativa, né? Violação a princípios da administração pública são os atos, violação a princípios, também enriquecimento ilícito, né? E por último, prejuízo ao erário, né? Aos cofres públicos. Então, isso é o respeito à moralidade e à probidade administrativa. Inciso oitavo, temos a colaboração e a cooperação com os demais entes que integram o Estado e a Federação, ok? Colaboração, dependendo dos interesses, né, de cada ente, como, por exemplo, a gente pode ver que na questão da educação, da saúde, né, geralmente os entes da Federação, municípios, estados e União, eles sempre se juntam, né, se unem para colaborar quando se trata desses temas, saúde e educação. Inciso nono, temos a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida, tá certo? Então também deve ser observado pelo município. Muito bem, passamos aqui esses objetivos do município, né, no tocante aos princípios fundamentais. E agora vamos ao artigo 2º, que temos aqui, que é mantida a integridade territorial do município, que poderá ser alterada mediante aprovação de sua população através de plebiscito na forma da lei. Isso aqui significa que existe um território, tá certo? Já determinado para o município de Lucas do Rio Verde. Mas pode acontecer que futuramente o município ou os seus cidadãos, né, seus munícipes, eles desejem criar, né, até por conta de, digamos que ocorra um aumento da população em determinado território do município, então eles desejam criar, né, outro distrito, né, outro bairro, por exemplo. Então eles vão, nesse caso, aprovar, né, por meio da Câmara Municipal e também através de plebiscito. Plebiscito é uma das formas de consulta, né, à população, de participação da população no processo legislativo, tá certo? Que é feito antes de aprovar determinada lei, certo? Temos o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, sendo que o referendo é feito depois, o plebiscito ele é feito antes, ok? Aí, caso o município deseje alterar, né, então, caso a maioria da população concorde por meio do plebiscito, então a Câmara vai lá e aprova aquela alteração, né, digamos assim, do território do município, certo? Artigo 3º, a cidade de Lucas do Rio Verde é a sede do município, ok? Então, o nome do município é Lucas do Rio Verde. Parágrafo único, a sede do município somente poderá ser alterada mediante lei complementar e após consulta plebiscitária. Mais uma vez, então, vamos grifar isso aqui, tá certo? Lei complementar. Existem vários tipos de lei. Lei complementar, lei ordinária, decreto, né? Do poder do chefe do executivo, no âmbito municipal. Agora, no âmbito federal, a gente vai ver que tem medida provisória, né, também, e outras leis. Então, prestem atenção a esse tipo de lei aqui, que é o que deve ser utilizado para a alteração da sede do município, ok? Então, a banca pode colocar outro tipo de lei para tentar confundir a sua mente. E também, mesmo que seja a lei complementar, caso venha uma questão dizendo isso, tem que observar que tem também que passar, é necessário que passe por consulta plebiscitária, que é a mesma coisa de plebiscito, certo?
Artigo 4º, vamos ter os símbolos do município. São os símbolos do município, o brasão, a bandeira e o hino. Não tem como errar, tá certo? São apenas 3 símbolos, brasão, bandeira e o hino, certo? Eu acho até difícil cobrar uma questão sobre isso, porque é muito fácil. O artigo 5º trata sobre os poderes do município. Os poderes do município são apenas legislativo e o executivo. Eu já ia errando aqui, tá vendo? Legislativo e o executivo. Cuidado para não marcar, caso caia uma questão sobre esse tema, judiciário. Judiciário, município não possui poder judiciário, tá certo? Do município, que é mantido, que é organizado no município. Apenas poder legislativo e executivo, que o legislativo vai ser a Câmara Municipal e o executivo a Prefeitura, ok? Parágrafo único, temos aqui, salvo exceções, né, previstas nessa lei, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições, sendo que aquele que for investido na função de um deles não poderá exercer a do outro, certo? Então, é vedado, né, delegar atribuições, por exemplo, poder legislativo, aquilo que é para ele fazer, ele passa para o poder executivo ou vice-versa. Então, é vedado, a não ser que exista uma previsão legal, né? Muito bem. Então, o artigo 6º, vamos ter aqui sobre os bens do município, né? Mas eu vou deixar esse assunto do artigo 6º para a nossa próxima aula, tá certo? Até lá!